A microbiota, né, o que antigamente a gente chamava de flora intestinal, ela é um componente muito importante para a nossa saúde, né? A desregulação da microbiota intestinal a gente chama de disbiose. E essa desregulação crônica da nossa microbiota, ela traz consequências sérias para a nossa saúde, né? A gente hoje entende que a disbiose, essa desregulação, ela é fator de risco para várias doenças, e eu vou citar algumas delas aqui. Os pacientes que têm disbiose, hoje a gente sabe que eles têm um risco aumentado, por exemplo, para obesidade, tem um risco aumentado para as doenças cardiovasculares, né, que é o infarto ou o acidente vascular cerebral, que é o derrame. Além, né, de aumentar o fator de risco para as doenças metabólicas, a gente sabe que a disbiose também é fator de risco para doenças mentais, né, aumenta o nosso risco de desenvolver uma ansiedade, depressão, que causam impacto na nossa qualidade de vida. Uma outra doença, né, um outro conjunto de doenças que a disbiose também favorece o aparecimento são as doenças autoimunes. Olha, a nossa microbiota, ela é uma das responsáveis, né, especialmente a microbiota intestinal, nessa relação de aumentar ou diminuir ou regular a nossa resposta imunológica. Então, todo o nosso sistema imunológico, ele depende, parte dele, dessa regulação da nossa microbiota. Quando existe essa disbiose, ou seja, esse desequilíbrio da flora intestinal, a gente também tem consequências em relação à nossa resposta imune, seja aos estímulos internos ou aos estímulos externos. Quando essa desregulação acontece de forma crônica, né, a nossa microbiota ela pode exacerbar a nossa resposta aos estímulos, mesmo aqueles estímulos, né, para o nosso sistema imunológico que seriam ditos como estímulos normais. O nosso sistema imunológico pode entender que aquele hiperestímulo significa um inimigo que está entrando, né, no nosso território, e ela vai armar toda uma defesa contra um inimigo que não existe, né? Eu falei de uma forma muito simples, mas isso é o desenvolvimento aí das doenças autoimunes. E a depender do órgão que ele se encontre, a gente começa a dar nomes, né? Doença inflamatória intestinal é o clássico, né, da doença autoimune no intestino, que ela pode vir tanto na forma de como uma colite inespecífica, mas especialmente como doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Então, tanto a parte metabólica como a parte mental, psíquica, né, que a gente falou da ansiedade e depressão, quanto o desenvolvimento de doenças autoimunes, hoje a gente já tem trabalhos mostrando o aumento de risco para o desenvolvimento dessas doenças para os pacientes que têm a chamada disbiose crônica. Tem uma doença autoimune que saiu uma publicação recente que eles encontraram uma relação ainda maior com essa disbiose e o desenvolvimento da artrite reumatoide. Então, só para a gente ter uma noção do quanto que a saúde do nosso intestino, né, e falando da microbiota intestinal especificamente, ela é importante tanto para nos ajudar a proteger contra essas doenças, quanto quando ela está em desequilíbrio, quando ela está na forma de disbiose, ela também favorece o aparecimento dessas doenças. Um outro conjunto de doenças que essa disbiose também favorece o aparecimento, ou seja, é um fator de risco relevante, é o câncer. A gente sabe que muitos tipos de câncer, um dos fatores que mais predispõe, né, o indivíduo a ter é essa disbiose. Vou citar dois exemplos aqui. O próprio intestino. Então, quando a gente tem essa disbiose cronicamente, a gente tem visto cada vez mais casos, né, de câncer de intestino, câncer coloretal em pacientes jovens. E um outro câncer é o câncer de estômago, né, o câncer gástrico. A gente sabe que um fator de risco clássico, né, alguns fatores de risco clássicos para o câncer de estômago é a presença, por exemplo, da infecção de uma bactéria chamada H. pylori no estômago. Outro fator de risco é a própria obesidade e o alto consumo de álcool e tabagismo. A gente tem visto cada vez mais pacientes jovens com câncer gástrico que nunca beberam, nunca fumaram, não tem abuso, não tem história de obesidade, não tinham infecção crônica pelo H. pylori, e aí ficou esse questionamento, né? Porque a gente tem visto cada vez mais pacientes jovens desenvolvendo câncer de estômago. E uma dos fatores de risco já identificados nesse grupo de pacientes é a disbiose. A gente entendeu o quanto que a nossa microbiota ela nos protege ou quando tem esse desequilíbrio, o quanto que ela favorece o aparecimento de algumas doenças. Como que a gente faz, né, para cultivar uma boa microbiota?
Só relembrando, né, que a nossa microbiota intestinal, ela começa já a ser formada desde o ventre materno, né, desde o dia que o neném está se desenvolvendo lá na barriga da mãe. O parto vaginal proporciona, né, uma melhora também, enfim, uma melhor exposição dessa microbiota intestinal. Não significa que aquelas crianças que nasceram de parto cesariano, elas também não vão desenvolver uma boa microbiota, mas especialmente, né, os 2, 3 primeiros anos de vida da criança, esses são anos essenciais para a gente cultivar uma microbiota saudável que vai ter impacto na vida adulta dessas crianças. Então, ter uma alimentação equilibrada, né, nos 2 primeiros anos é recomendado evitar aí os alimentos ultraprocessados, para os adultos também, né, mas para as crianças ainda mais. A exposição a açúcar nessa idade, ela não é recomendada e isso tudo tem uma razão de ser. Outro cuidado, né, no desenvolvimento da microbiota intestinal logo na primeira infância é dar a oportunidade a essa criança a ter uma interação com o ambiente, né, deixar a criança ir para o chão, eventualmente colocar a mãozinha no chão e colocar a mão na boca. Então, tudo isso favorece ao crescimento de uma microbiota saudável. A gente já tem alguns trabalhos mostrando, por exemplo, locais ou casas em que a gente tem animais domésticos, né, os principais são cachorro e gato, especialmente, né, os cachorros, a convivência da criança com esses animais domésticos, né, com a saliva deles e mesmo com o pelo que eles vão deixando na casa, a gente sabe que essa exposição crônica à microbiota também desses animais domésticos também favorece o crescimento da nossa microbiota saudável intestinal. Então é importante que a gente sim, né, deixe a nossa criança ir para o chão, deixe a nossa criança interagir com o ambiente, até porque essa interação com o ambiente, veja, é uma apresentação que o corpo está tendo a oportunidade do que é externo para o que é interno via intestinal. Então, a criança ter esse contato no chão com os animais e colocar na boca, isso vai ser processado e trabalhado lá no intestino. Então, essa apresentação intestinal que a microbiota ajuda, né, para o sistema imunológico para reconhecer aquilo que é externo, que é interno, que é inimigo, que não é eventualmente inimigo, nos primeiros 2 anos faz muita diferença, de novo, com impacto na vida adulta. A gente adulto, né, depois que a gente passou por esses momentos aí da infância e adolescência, a gente adulto também tem como preservar a nossa microbiota, ou a gente também tem como tornar ela disfuncional, né, que é a disbiose que a gente falou. Quando que a gente faz isso? Cultivando uma boa microbiota ou atrapalhando o funcionamento dela? A depender das nossas escolhas alimentares principalmente, mas além do alimento, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, o manejo de estresse é extremamente importante para uma boa preservação da microbiota. O estresse, ele lança cronicamente vários hormônios na nossa corrente sanguínea e um deles, que é o cortisol, né, cronicamente, ele tem a tendência de diminuir, reduzir o fluxo de sangue para o intestino, por exemplo. E essa redução de fluxo sanguíneo para o intestino, mesmo que momentânea, tem um impacto muito grande em gerar um desequilíbrio da nossa flora intestinal. Em relação à alimentação, quanto mais alimento ultraprocessado, né, aquele que vem da indústria, que passa por uma cadeia de processamento longa para conseguir se transformar em alimento e chegar até você, desfavorece uma boa microbiota e vai ter impacto, sim, cronicamente no seu risco de desenvolver as doenças que a gente já citou aqui. A minha avó, né, e os nossos avós sempre dizem, né, pra gente, a gente precisa comer comida de verdade. Comida de verdade não é aquela ultraprocessada que vem da indústria. Então, ter uma boa alimentação, né, rica em fibras, lembrar de comer as nossas 5 porções aí de legumes, verduras e frutas durante o dia, ter uma boa ingesta de líquido, e líquido eu me refiro especialmente para o adulto, é a água aqui, tá? Ao invés de tomar o suco, a gente prefere que o adulto coma a fruta. E de forma alguma a gente recomenda o uso, por exemplo, de bebidas açucaradas do tipo refrigerante. Então, manter uma alimentação saudável, né? Manter um bom manejo do estresse, porque estresse faz parte da vida moderna, né? A gente só precisa encontrar ferramentas para melhor manejá-los. E a prática de atividade física de forma regular, tudo isso, quando a gente põe isso em prática na nossa vida, a gente está preservando ou cultivando uma boa microbiota e, consequentemente, a gente está reduzindo os nossos fatores de risco, tanto para as doenças, né, como infarto, AVC, depressão, ansiedade, as próprias doenças autoimunes, e uma delas que eu citei aqui é a artrite reumatoide,
e o desenvolvimento de várias neoplasias, né, de vários tipos de câncer. Então, está na mão da gente essa preservação da microbiota. Hoje eu tenho já ferramentas, né, a medicina tem ferramentas para entender o quanto de desequilíbrio tem nessa microbiota. E um exemplo clássico, né, de uma doença que surge da disbiose, que a gente já consegue quantificar, medir, né, é o supercrescimento de bactérias no intestino delgado. Veja, a nossa microbiota intestinal, quando eu estou falando aqui, ela é composta por bactérias, vírus, fungos, e eles vivem, a grande maioria deles, no nosso intestino grosso. Óbvio que parte, né, vai estar no nosso intestino delgado, que é o intestino fino, mas boa parte precisa estar no intestino grosso. Quando existe esse desequilíbrio, né, essa desbiose lá no intestino grosso dessa microbiota, uma parte dessas bactérias, desses micro-organismos, pode crescer de forma desequilibrada, ou seja, uma cepa crescer mais do que as outras, e aí, como eles vão fazer competição por comida, a tendência é que esse grupo de bactérias, por exemplo, que cresceu em demasia, ela migre para o nosso intestino delgado. E lá, ao invés de ajudar a gente a processar os alimentos, né, a produzir substâncias do bem, que vai criar um bom ambiente para as nossas células, lá elas vão atrapalhar a nossa digestão. Então não é incomum os pacientes que têm supercrescimento, por exemplo, de bactéria no intestino delgado, queixar pra gente: olha, eu tenho muita distensão abdominal, tenho muito acúmulo de gases na minha barriga, tenho diarreia, eventualmente constipação. São pacientes que cronicamente vão ter deficiência de vitamina B12, de ferro, mesmo de vitamina D, ficam repondo e a gente não vai lá na matriz, né, na causa mesmo desse supercrescimento. Então essas bactérias atrapalham a nossa vida, além de gerar sintomas, gera também deficiência nutricional. Então a gente precisa identificar. Hoje a gente tem um teste respiratório que é super simples de fazer, para a gente entender se tem ou não tem esse supercrescimento bacteriano, e uma vez identificado a gente conseguir tratar. Mas veja, eu comecei falando que o supercrescimento ele surge, ele é favorecido por uma doença antes que, de novo, a gente chamou de disbiose crônica, tá? Então, além de tratar o supercrescimento, eu preciso voltar nessa cadeia e entender o que está favorecendo essa desregulação da microbiota no indivíduo. E, de novo, a alimentação, o manejo do estresse, a atividade física fazem toda a diferença na preservação da nossa microbiota. Experimentou algum sintoma gastrointestinal cronicamente, especialmente aqueles do tipo má digestão, tenho queimação, tenho bastante gases, ou meu hábito intestinal, né, ele não é tão legal, as minhas fezes são mais constipadas, ou eu tenho diarreia quase diariamente, não deixe de procurar um médico gastroenterologista para uma boa investigação da sua saúde do intestino.